Olá, egrégora de Virgem. Vou fazer mais uma tiragem para este período. Peço a conexão dos mentores da egrégora de Virgem para nos trazer o que precisamos saber. Paz, luz, tranquilidade, evolução, prosperidade, iluminação. Que nossas vidas, nossa existência, seja uma estrada de flores. Que por onde quer que passemos, que o que plantemos seja bom, seja agradável. Senhores e senhoras, a partir deste trabalho, a partir desta tiragem, entramos numa nova etapa da egrégora. A intenção maior deste trabalho é a evolução espiritual. Para a evolução espiritual, é necessário expandir a consciência, despertar as memórias e também fazer o bem ao todo. Fazer o bem ao todo está fora da lei dos opostos. É buscar a harmonia, é o equilíbrio, o caminho do meio. A partir deste trabalho, nós vamos iniciar com mantras que potencializam a energia positiva, a energia negativa e a energia neutra e expandir nossas energias aos demais seres que vivem neste orbe, encarnados e desencarnados, na terceira dimensão e na quarta dimensão. Senhores e senhoras, visualize uma luz no centro do seu cérebro, onde se localizam as glândulas pineal e pituitária. Acenda esta luz. Faça com que esta luz desça iluminando desde o centro do seu cérebro até a base da coluna vertebral. Essa luz desce, irradiando, iluminando. Essa luz ilumina todo o seu ser,
Você expande essa luz a partir do seu ser. Você é um ser de luz. Você é um ser de luz. Visualize o planeta. Emane a sua luz para todo este orbe, com as mais positivas energias, com a mais alta frequência vibratória. Amor, prosperidade, justiça, saúde, tranquilidade. Emane as melhores e mais altas frequências para o planeta e tudo que nele habita, na terceira e quarta dimensão. Agora, absorva do cosmo a mais alta frequência, as melhores vibrações do cosmo. Absorva paz, saúde, tranquilidade, justiça, amor, fraternidade. Assim seja, assim é. Senhores e senhoras, que o cosmos nos traga as melhores energias, o de bom e proveitoso. As construções, as reformas, os projetos, o que de melhor e mais alto existe no cosmos. A coluna vertebral é onde guarda, isso em uma forma metafísica, né? Um plano metafísico. É onde estão suas informações ancestrais, seu registro acástico, não neste corpo material, em um corpo etéreo, em uma forma etérea. É onde está o seu registro acástico. Onde a coluna se encontra com o crânio, é onde estão as vibrações do presente, o eterno agora. A parte mais alta do seu crânio das duas glândulas para cima, a glândula pineal e pituitária, dessa parte para cima, é onde está o que podemos chamar de futuro. A vidência, as conexões mais elevadas, as ideias mais elevadas. É este plano que você precisa se conectar. A sua missão virginiana, missão de Virgo, é instruir, ajudar e proteger.
Por isso você é tão criterioso, tão analítico. Porque você precisa saber para poder ensinar. Você precisa ter noção de certo e errado para poder instruir. Você precisa ser capaz de ajudar. Por isso, uma das características do signo Virgo é o apoio. O Virgo ele é muito bem sucedido em funções de apoio, porque faz parte da missão instruir, ajudar e proteger. Que as energias sejam as melhores possível. Está vindo boas notícias para o próximo mês. Só que exigem um esforço, exige o luz. No campo pessoal, né, no campo particular, peculiar, estão vindo boas notícias a partir do próximo mês. Tá? Mas vamos ver o que nós temos para este período de 7 dias. Somos pessoas maduras, né? Pessoas já bem experimentadas, né? Pela estrada da existência. Sabemos o que queremos. E a energia geral. O símbolo feminino, né, que simboliza a parte negativa da força, né, positivo, neutro e negativo. Tá? Essa parte negativa ou feminina, estamos falando de energia, tá? Ela aparece muitas vezes como o signo de Virgem. Né? Signo é uma figura, tá? Um símbolo. Aparece muitas vezes o Virgo representado pela figura feminina, por uma mulher. Né? Isso porque a missão de Virgem principal é apoiar, cuidar, proteger e instruir. Entende? Esse é o papel da mãe na família. Não que a mulher seja inferior ao homem, que a mulher tenha que ficar no lar, não se trata disso. Porque é a mulher quem acolhe a criança. É a mulher quem cuida do conforto da família. No judaísmo, a mulher é mais sagrada do que o homem. É considerado no judaísmo que a mulher já atingiu um estado de evolução espiritual que ela já não precisa mais realizar os trabalhos religiosos, quando o homem ainda tem a obrigação de realizar os trabalhos religiosos. O judaísmo ensina que a prosperidade da família ela vem da matriarca, né, da mãe de família, da esposa. É ela quem proporciona o bem-estar do marido para que o marido vá ao mundo buscar os recursos da família. Entende? Então a mulher ela é muito mais sagrada do que o homem. Tá? E essa é a missão do virginiano. E por isso o virginiano, o signo, né, o símbolo do virginiano, ele aparece muitas vezes como a figura feminina. Rainha de Ouro
É a dona da moeda, né? Vamos desvendar. Representa beleza, paixão, vaidade. Ela desperta a admiração dos homens e a inveja das mulheres. Ela ama a si mesma e sua vaidade torna-se uma virtude. Sabe aquela mulher dona de si? Não é empoderamento, não se trata disso. Se trata de dignidade, independência, respeito, bom caráter, postura ilibada. Essa é a energia da semana, tá bom? É a principal energia da semana, né, que permeia todas as outras energias. É o Keter, a coroa. E esta semana promete. A corte, né? As principais energias do tarô estão aqui. As principais, tá? Não saíram energias dúbeis. É uma semana de muito poder mesmo, de muita decisão, de muita firmeza, sabe? Uma semana de uma convicção, uma sabedoria, né? Um posicionamento extraordinário. O dinheiro ele não saiu nos dias da semana, ele saiu como a energia principal da semana, tá? Sacerdotisa, esta carta representa o poder silencioso do mundo feminino. A sacerdotisa é dotada de sensibilidade e intuição, e possui a habilidade de enxergar o bem maior pelos olhos do coração. Ela enxerga o horizonte do futuro, tanto do sol nascente, no brilho da aurora, quanto no sol que se mergulha na água. A mulher é a musa que inspira o artista e guia o perdido. Ela sana as feridas do guerreiro, cura os doentes, conforta os caídos e cuida dos idosos. A sacerdotisa é a mãe que protege a criança, cultiva flores em seu jardim e amassa o pão que, quando assado, é servido na mesa do seu lar. Ela tem um livro, que aqui é um livro de sabedoria, tá? Quando se trata da arte sacerdotal, é um livro de autoconhecimento, magia, doutrinas, né, que são mais dogmas do que qualquer outra coisa. Se trata disso, tá? Na magia, isso aqui é chamado de livro das sombras, tá? Pode ser sim o volume da lei sagrada, né? O livro sagrado de alguma religião, pode. Mas é muito mais o livro das sombras. Por quê? Sombras, o livro das sombras significa a sombra daquele que escreveu, tá? O magista, ele tem o seu próprio repertório de magia. Todo magista tem isso, todo mago, tá? Toda pessoa que trabalha com poderes espirituais tem a sua afinidade com rituais, né? com linhas de trabalho. Então, se faz anotações. A pessoa tem uma afinidade com certo tipo de trabalho, entendeu? E dentro daquele tipo de trabalho, é uma afinidade com certos rituais.
E a orientação é que se faça anotações daquilo que a pessoa trabalha. Esse livro que a pessoa escreve, esse caderno que a pessoa escreve é chamado de livro das sombras. É a sombra da pessoa. Ou seja, a sombra, ela representa, ela tem o contorno da pessoa, então ela representa a pessoa. O livro é como se fosse a própria pessoa, é a memória dela. Rainha de Copas é a mãe que cuida e alimenta suas crianças e os irmãos mais jovens. Sua virtude é a de confortar os tristes ou os feridos até que recuperem sua saúde e autoestima. Tá. Uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, cinco mulheres. O que a mãe representa? Oculto na mãe está a criança. Tá? Então nós estamos falando aqui que você está lidando com pessoas imaturas. Tá? Além desse aspecto feminino, né, do aspecto cautelar, né, da passividade feminina, oculto no símbolo feminino está a criança. Então nós estamos lidando com pessoas infantis, pessoas imaturas, adultos infantilizados, que é uma praga, é uma epidemia, né, na nossa época. Pessoas que chegam à adolescência aos 20 anos. Não é? Pessoas imaturas. Pessoas que até aos 30 anos acham que ainda são adolescentes. Oculto nessa leitura está essa energia, né, de lidar, coexistir com pessoas imaturas, né, o jardim da infância. O imperador reina sobre a terra e os homens. Seu poder está na força de seus exércitos e do ouro de seu reino. Mais do que um mortal, portanto perecível e inclinado às fraquezas humanas, o imperador é a institucionalização do poder regente. O poder subjuga o homem e faz com que ele se perca. Em volta de todo governante há sempre um cortejo de cortesões que compõem a comitiva e participam do banquete. Entre a multidão há também os animados bajuladores que abrem seu caminho. O imperador, em questão de hierarquia, ele está acima do rei, viu? Então aqui é o poder temporal, né, o poder material máximo. Tá? Na circunstância em que você está, é o máximo poder. Então, é uma semana muito boa. É um período muito bom para você. Tá? Mas, ou seja, imperador, ele convive com pessoas do seu nível, do seu mesmo nível, entendeu? Então, o imperador ele não convive com um indigente, por exemplo. Não é questão de convivência, mas é questão de trato, né? De você trabalhar, dialogar, contratar, negociar com pessoas do mesmo nível, de alto nível, entendeu? E aqui é poder material. É questões deste mundo, da terceira dimensão. Tá? Ou seja, sendo bom ou ruim, agradável ou desagradável, são pessoas do mesmo nível. Então, não baixe o nível, entendeu?
Não baixe o nível, senão você perde. Não faça barato, faça o preço justo. Rei de espadas representa a inteligência e eloquência da palavra. Ele conhece a lei e as tradições. Sua espada é um símbolo de clareza e de separação entre o bem e o mal. Também representa determinação e coragem. Manter a lei e os costumes, tá? Porque aqui ó, é a corte, tá bom? A corte da mente, né? A corte das ideias, né? Dos projetos, das leis, dos costumes, né? Do certo e errado, entendeu? Rainha de espada representa a leveza dos princípios e do rigor da lei. Ela impõe a conduta moral e o equilíbrio justo entre os direitos e os deveres de cada um. Ela promove a preservação dos modos, da disciplina e da ordem. Isto é equilíbrio, tá bom? Seja pelo ataque ou pela defesa. O equilíbrio é mantido, o equilíbrio é preservado, tá? Isto aqui você precisa aqui, tá? Valet de espada representa o idealismo juvenil. É a defesa dos valores e das tradições que jurou servir. Se estamos falando de aspecto juvenil, uma pessoa juvenil, ela tem um longo futuro pela frente ainda, entendeu? Não é como o imperador, que já é um homem maduro, né? O lado positivo da força, né? Vamos dizer assim, o lado direito, e a mulher seria o lado esquerdo. É uma pessoa já madura, né? Uma pessoa já experimentada. O Valet é um jovem. Ele não é um aprendiz. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Tá vendo? Porque que todos os outros aventais são de mestres, tá? Esse daqui é o de companheiro, ele é o grau intermediário. Quando é o aprendiz, esse triângulo aqui está voltado para baixo, tá? Quando é o companheiro, está voltado para cima. Esse triângulo para cima significa proteção do plexo solar. O plexo solar é onde estão as emoções de terra, né? Os costumes de terra, as vontades desse mundo, tudo voltado para o mundo material. E o umbigo é como se fosse uma tomada de energia astral. Tá? Você pode receber energia pelo umbigo, como também pode sair energia de você pelo umbigo. Então, por isso, precisa dessa proteção aqui. Tá? Ou seja, proteja o seu plexo solar. Tá? São as emoções deste mundo, as vontades deste mundo que precisam de controle, precisam de justiça, precisam de defesa. E na defesa também às vezes envolve o ataque. Tá? A defesa não é ficar às vezes parado apontando a arma. Às vezes, para exercer a defesa, você precisa atacar aquilo que está ameaçando a sua defesa, o seu bem-estar, entendeu? Então, cuidado com o seu plexo solar. Tá? Os impulsos, né, que o ego precisa controlar. Tá? Os impulsos da personalidade ego precisam de controle. Sabe aquela questão de você começar uma conversa e na conversa, mesmo involuntariamente, você acabar soltando informações que não deveria soltar?
Você falar demais da sua vida, você falar demais do seu trabalho, falar demais dos seus planos, dos seus negócios, cuidado, entendeu? Cuidado com o que você fala, né? E cuidado com as promessas que você faz também, tá? Não prometa coisas incertas, tá? Aliás, nunca prometa nada, entendeu? Nunca prometa coisa alguma. Se puder fazer, faça de imediato. Se não puder, fique em silêncio, não prometa, entendeu? A imperatriz, imperatriz. Veja que o poder feminino, né, ele está na sua máxima expressão da arte sacerdotal e na sua máxima expressão da arte real. Ou seja, é aquela questão de você ser o pacificador de conflitos, né? Mas um pacificador por cima das circunstâncias. E não aquele pacificador que está imerso na circunstância ou está abaixo da circunstância. É aquela pessoa que está por cima das circunstâncias e exerce um papel de não de juiz, mas de pacificador, de mediador, né? Um construtor de pontes, entendeu? A imperatriz, diferente da sacerdotisa, cuja soberania governa o mundo interno, a imperatriz rege e brilha aos olhos do mundo externo, atraindo a atenção em vez de se manter reservada. Sua voz é ouvida em tons de comando. Eu nunca poderei ser ignorada e devo ser sempre respeitada no escalão social. A imperatriz é brilho que ofusca. É uma mulher sedutora que leva os homens a servi-la. Ela representa riqueza e ostentação, assim como o poder de sua linguagem, o poder de sua linhagem, o progresso econômico e a expansão de seu território. Ela é uma líder e uma autoridade que delibera juízos categóricos e mantém posições firmes. Ela rege e protege seu povo com a mesma força, enfrentando seus inimigos sem hesitação. Ela lidera com elegância e segurança. Ela aprecia a ordem. Para ela, nada deve ser confuso ou ambíguo. Vamos dizer assim. Em meio a tudo, você tem o poder material, a riqueza, tá? Os metais. Você tem essa segurança. Só que agora você vai exercer o domínio, tá? Um triângulo entre esses três arcanos maiores. Tá? Lembra da lei do triângulo? Este triângulo está com a base para cima. Então significa é do espiritual para o material. Tá? Mas você precisa exercer o máximo domínio. O máximo. Tá? Porque você está lidando com pessoas imaturas. Em diversas circunstâncias. Aquilo que você vê como errado, como incerto, como injusto, como inexperiente, é fruto de pessoas imaturas. Aquelas ideias confusas, sabe? Aquelas coisas ilusórias, né? Aquela incerteza é fruto de pessoas imaturas. Você precisa exercer o poder espiritual
na sua máxima potência, dentro das circunstâncias que você está, tá bom? O poder da sacerdotisa, né? O poder do imperador e o poder da imperatriz. Tá? Está mais para o material do que para o espiritual. Os outros 3 arcanos da corte, da lei, tá? Saíram aqui. A corte da lei está aqui. Entendeu? Ou seja, você precisa alinhar uma circunstância. Provavelmente isso é campo profissional. Tá? Provavelmente é o campo profissional. Que você precisa manter as bases, né? Manter as bases, colocar as cartas na mesa, sabe? Ser claro, ser sucinto. Que, aliás, o Virgo é ótimo nisso. Né? Que muitas pessoas reclamam das pessoas de Virgo porque elas falam a verdade abruptamente. Né? Isso é o que precisa ser feito. Tá? Sem reserva mental, sem hipocrisia. Né? Que, aliás, a hipocrisia é o karma deste país, no Brasil. Tá? Por questões culturais, quando houve a colonização desse território, pessoas de diferentes circunstâncias, diferentes nacionalidades vieram para cá e precisavam sobreviver. E para sobreviver a condição era fingir. Né? Os hebreus, os árabes, diversos refugiados europeus, né? Que, aliás, muitos prisioneiros, né, muitos degradados vieram para cá, os africanos, os nativos, né, os índios, todos tinham que fingir para sobreviver no meio social. Esse fingimento ele foi passado de pai para filho, para neto, para bisneto e por diante. Coletivamente, no inconsciente coletivo, criou-se a cultura da hipocrisia. As pessoas da cultura brasileira são extremamente hipócritas. Só que elas fazem isso no nível inconsciente. Elas fazem isso por instinto, como se fosse um vício. Né? A hipocrisia no Brasil ela é um vício. Isso precisa ser sanado. Né? E o virginiano ele é muitas vezes mal recebido, mal recepcionado pelas pessoas, porque o virginiano ele fala sem rodeios. O virginiano ele é curto e grosso, é sincero e pronto. Compreende? Em 2024, a partir do segundo semestre de 2024, há perspectivas, né, as previsões estão dizendo que voltaremos a uma nova pandemia. Haverá outra pandemia a partir do segundo semestre de 2024, que irá até 2026, mas o auge será em 2025. A primeira pandemia foi ela foi trazida pela espiritualidade para corrigir a humanidade, porque nós estamos em um período de transição planetária. Só que não se atingiu, né, as expectativas máximas, né? Atingiu as expectativas mínimas, não as máximas expectativas. Então, está previsto outro período de pandemia a partir de 2024. A partir do final de 2024, lá para os últimos 3 meses de 2024, está previsto iniciar uma nova pandemia no planeta. Por conta da hipocrisia humana. Entendeu? Mas, olha aqui. Olha o imperador cheio de ouro. Tá vendo? O máximo poder material, muito ouro. Né? Rainha de ouro. Você tem seu fundamento.
tá bom? Não se preocupe. Faça o seu trabalho. Assim seja. Assim é.